Olá, meus alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Contabilidade Básica, Contabilidade 2. Hoje nós vamos explorar o seguinte tema: provisão para créditos de liquidação duvidosa. Antes de mais nada, eu quero te chamar a atenção por este termo. Qual termo? Provisão. O que significa provisão na contabilidade? O termo provisão na contabilidade é utilizado quando há estimativas de que algo acontecerá futuramente, né? E para algumas operações, essas provisões, que são operações que acontecerá futuramente, já são reconhecidas contabilmente. E a provisão para créditos de liquidação duvidosa é uma dessas operações. Mas vamos entender a origem da provisão para créditos de liquidação duvidosa, ok? Todas as empresas vendem a prazo. A venda a prazo, ou as vendas a prazo, é uma prática comum nas empresas, certo? A possibilidade de venda a prazo é uma prerrogativa como possibilidade de aumento no faturamento. As empresas financiam seus clientes, certo? Pense bem, uma empresa comercial que só vende à vista, uma empresa comercial que não vende a prazo, uma indústria que só vende à vista, que não tem a modalidade de venda a prazo. Consequentemente, o faturamento dessa empresa será menor em relação a que financia os seus clientes. Então, isso é uma possibilidade de aumento de faturamento. Contudo, ao financiar um cliente, certo? Ao financiar um cliente, esta empresa está correndo um risco. Mas que tipo de risco é esse? É o risco denominado inadimplência. A inadimplência, ela ocorre em função das incertezas que pairam no mercado. Alguns fatores determinantes para a inadimplência, né, que contribuem. Quais são esses fatores? São vários, mas eu trouxe alguns. Recessão na economia, alteração no câmbio, aumento do desemprego, aumento da inflação, crise econômica e outros. Então, são alguns fatores aqui determinantes, ok, para possibilidade de inadimplência. A inadimplência é quando uma empresa financia o seu cliente, ou seja, vende a mercadoria a prazo, certo? E o cliente não paga na respectiva data. A partir do momento, o exemplo, eu vendi uma mercadoria a prazo para o meu cliente, para ele me pagar no dia 30 do 6 de X1. Chegou no dia 30 do 6 do X1, o cliente não me pagou. A partir do dia 1º do 7 de X1, este cliente está inadimplente comigo. Entendeu? Então a inadimplência é o não pagamento em função de diversos fatores, como nós vimos aqui, que pode ser a recessão da economia, a alteração no câmbio, quando as operações são indexadas em outra moeda, quando o aumento do desemprego está desenfreado, as pessoas vão priorizar a sua alimentação, aumento da inflação, crise econômica e outros. Por exemplo, no momento nós estamos atravessando uma crise econômica em função da pandemia do Covid 2019. Nesse momento, é prudente dizer
que muitas empresas estão sofrendo com este risco denominado inadimplência. A inadimplência está alta porque as pessoas neste momento estão priorizando a alimentação de suas famílias, né? Então, dependendo do tipo da atividade econômica da empresa, a inadimplência está altíssima. Provisão para créditos de liquidação duvidosas, conhecida como PSLD, sua abreviatura PSLD. Conforme Ribeiro, a provisão para créditos de liquidação duvidosa consiste em um valor que é provisionado no final de cada exercício social para cobrir no exercício seguinte as perdas decorrentes do não recebimento de direitos da empresa. Então, o que é a PECLD? É uma provisão das perdas que ocorrerão no exercício seguinte em função da inadimplência, que é o não pagamento pelos clientes, né? Se eu vendo a mercadoria e eu não recebo, eu estou tendo uma perda. Esta perda, ela é provisionada através de uma metodologia de mensuração que veremos à frente, ok? Então a inadimplência consiste nisso, no não recebimento dos direitos a receber, ora estabelecido pela empresa, certo? Senhores e senhoras, já Souza, ele conceitua a PSLD da seguinte forma: explica que o valor da provisão será em função do valor total dos créditos da empresa em que encerramos o período contábil, quando ocorre a elaboração das demonstrações contábeis, né? Então, pessoal, a PSLD, tanto conforme o conceito de Ribeiro e o de Souza, né, consiste em uma provisão que vai cobrir as perdas do exercício seguinte, e esta provisão será aplicada ao saldo de clientes a receber no momento do encerramento do exercício social da empresa. Então vamos entender isso, aprofundar um pouco mais na metodologia de mensuração. Calculando a PSLD. O valor da provisão será obtido mediante a aplicação de um percentual sobre o saldo das contas de clientes ou duplicatas a receber. Conforme Souza, o percentual que será aplicado sobre o saldo dos valores a receber deve ser embasado por estudos feitos pela empresa com base em dados históricos, ou seja, os valores efetivamente não recebidos em períodos anteriores. Então vamos lá. Vamos por parte, né? O cálculo da PSLD será mensurado através da aplicação de um percentual. Beleza. Qual percentual? Conforme Souza, ele estabelece que esse percentual deverá ser embasado por estudos feitos pela empresa. Ou seja, cada empresa terá sua política para cálculo de PSLD. Esta política será mensurada e determinada poderá ser mensurada e determinada, a maioria dos estudiosos, eles determinam que seja baseada em dados históricos, né?
mas cada empresa deverá determinar a sua política, não é uma política padrão, né? Cada empresa deverá determinar a sua política de mensuração do PSLD. E vale uma informação muito importante que vários autores embasam que as empresas devem embasar a média das perdas dos últimos 3 anos, do mínimo dos últimos 3 anos, tá bom? Então tá, vamos lá. E a não aplicabilidade da PSLD? Nós vimos lá o conceito de Souza, que o valor da provisão será em função do valor total dos créditos da empresa, ou seja, do saldo de clientes na data que eu estou mensurando a PSLD, ou seja, no encerramento do exercício, certo? Souza disse isso. E ele falou além. O percentual será aplicado, o percentual de PSLD será aplicado sobre o saldo dos valores a receber. Beleza. Mas o total do saldo dos valores a receber deverá ser aplicado? Existe uma exceção. Existem algumas modalidades de operações em que não se aplica PSLD. Como assim? Vendas com reservas de domínio não se aplica a PSLD. Que conforme o Código Civil, na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço seja integralmente pago, ou seja, né, a propriedade não foi transferida. O bem ou a mercadoria foi vendida, só que a propriedade não foi transferida. Tem um contrato específico que tem essa aplicabilidade de reserva de domínio, que é pouco comum nas operações comerciais, tá bom? Mas nesse caso, eu vendi, mas a propriedade ainda não foi transferida, então eu não posso aplicar PSLD. E as operações com garantia real, que é quando eu vendo, só que eu tenho uma garantia. Por exemplo, eu vendi a prazo, só que eu tenho uma garantia de uma fazenda, por exemplo. Vendi, vamos lá, vendi 10 toneladas de soja para uma revenda agrícola e esta revenda me concedeu uma garantia de uma propriedade, de uma fazenda. Eu não vou poder aplicar a PSLD porque eu já tenho a garantia, certo? Então, essas situações, o contador tem que identificar dentro da composição do contas a receber. Por exemplo, vamos supor que uma empresa ela tem 10 milhões no contas a receber. 10 milhões, certo? Aí o contador vai fazer o seguinte, ele vai abrir esses 10 milhões. O que se trata esses 10 milhões? Dentro desses 10 milhões, tem operações com reserva de domínio ou operações com garantia real? Vamos supor que ele descobriu que 3 milhões são operações com garantia real, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai desconsiderar 3 milhões. Então, a base de cálculo para PECLD será 7 milhões. Calculando a PSLD através da média simples, né? Nós temos diversas modalidades de cálculo de percentual baseado na média dos últimos anos. Mas, né, eu vou trazer para vocês a média simples, tá bom? Para que a gente tenha uma ciência de como que funciona a aplicabilidade da PSLD. A média aritmética simples poderá ser determinada da seguinte forma. Exemplo: a empresa meta limitada, com base em seu histórico dos últimos anos, apresentou os seguintes valores de saldos finais e perdas realizadas. Então vamos lá. Em 2017, o saldo de clientes era 31,12.
e a empresa perdeu no ano seguinte R$ 5.570, que não houve recebimento desse saldo em aberto em 31/12. Em 2018, a empresa fechou um saldo em aberto de clientes de 150 mil e ela perda de não recebimento de inadimplência no ano seguinte, 4.860. Em 2019, 180 mil. E a perda no ano seguinte, R$ 8.874. O percentual de perdas em relação ao faturamento, em relação ao saldo de contas a receber antes da perda, em 2017 foi 5,57, em 2018 3,24 e 2019 4,93, ok? E esse saldo sempre é o saldo de clientes em 31/12, que é a data de fechamento do exercício. Para cálculo de uma média simples baseado nos últimos anos, que no caso aqui são 3 anos, né? 1, 2, 3. Eu devo aplicar a seguinte fórmula matemática. Média simples igual soma dos percentuais dos últimos anos dividido pela quantidade de anos. Então vamos lá. Vamos somar aqui as médias simples. 5,57, 3,24, 4,93 dividido por 3 anos, que será igual a 4,58. Essa é a média simples de perda dos últimos 3 anos. Beleza. Professor, então vamos lá. Então eu achei esse percentual de 4,58. O que devo fazer com esse percentual? Essa é a média que você vai aplicar como provisão para o próximo ano. Então vamos supor que a PCLD de 2020, do exemplo citado, né? Vamos supor que o saldo no exercício final foi 220 mil. 220 mil de contas a receber de clientes. O que eu vou pegar? Eu vou aplicar 4,58. Claro, né? Antes de aplicar o percentual da PSLD, eu vou analisar se nesse saldo não tem operações de venda com reserva de domínio e se não tem operações com garantia. Caso não tenha, então eu sei que 100% do meu saldo a receber deverá ser aplicado a PSLD. Então 220 mil vezes o percentual de 4,58, que foi a média simples, calculada e mensurada com base nos últimos 3 anos, né? No histórico dos últimos 3 anos, conforme Souza nos orientou, né? Então vamos lá. 220 mil vezes 4,58%, nós temos uma provisão PSLD de R$ 10.076. Agora, nós vamos tratar a contabilização desta PSLD. Como que ela deverá ser realizada, né? Então, lá no livro diário, que é o primeiro passo da escrituração, eu vou colocar a data, sempre a PSLD é no último dia, do fechamento do exercício, né? Vou reconhecer uma despesa, certo? Uma conta de resultado, uma conta de despesa. Por que o debito despesa com créditos de liquidação duvidosa? Porque eu já reconheço a provisão reconhecendo o resultado, né? É uma perda. Então, despesa com créditos de liquidação duvidosas, R$ 10.076, e vou creditar uma conta denominada provisão para crédito de liquidação duvidosa. Essa conta, ela estará classificada no ativo como redutora ou retificadora da conta de cliente. Sempre clientes, né? Sempre a PSLD, ela vem reduzindo os saldos a receber. Então lá no meu balanço patrimonial eu vou ter lá clientes, né? Clientes 200 mil e vou ter menos PSLD dentro do ativo, né? PSLD menos
10 mil. Senhores, por que é sinal negativo? Porque é uma conta redutora do ativo, né? É uma conta retificadora do ativo, por isso tem natureza credora. Por isso que nós creditamos provisão para créditos de liquidação duvidosa. E o histórico será a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa em 31 de dezembro de 2020. E como que eu vou contabilizar essa PSLD lá no livro Razão, que é as razonetes, né? Razonetes. Eu vou debitar despesas com crédito de liquidação duvidosa, igual nós fizemos aqui. Aqui, perdão, né? Aqui. E vou creditar a conta redutora do ativo, que é provisão para crédito de liquidação duvidosa, igual essa daqui. Então, aqui eu tenho uma conta do ativo, ó. Redutora. Redutora. E aqui eu tenho uma conta de resultado. Que é da DRE. Aqui é uma conta patrimonial, né? Conta patrimonial. E aqui eu tenho uma conta de resultado. Aqui eu tenho uma conta patrimonial, que é a provisão para crédito de liquidação duvidosa. E aqui eu tenho uma conta de resultado, que é uma despesa. Conta de resultado faz parte da DRE. E conta patrimonial faz parte do balanço patrimonial. Beleza. Agora nós vamos entender o reconhecimento de contabilização da perda. Quando que acontece isso, né? A perda efetiva é quando uma duplicata torna-se incobrável, ou seja, a empresa buscou o recebimento, mas não a expectativa do recebimento. Então, nós reconhecemos, vamos usar o mesmo exemplo hipotético, tá? Continuação. Lá no final do ano de 2020, nós reconhecemos que, conforme uma média simples do percentual de perdas ocorridas nos últimos 3 anos, nós reconhecemos que o percentual será 4,58, ou seja, que a perda do ano seguinte, que é 2021, ocorrida em 2021, do não recebimento de saldo, do saldo em 31 de 12 de 2020, será R$ 10.076. Aí, se no próximo exercício eu já decretar essa perda, porque a perda efetiva ocorre quando eu não tenho jamais expectativa, né? Vamos supor, suponhamos que durante janeiro de 2021 a empresa considerou que uma duplicata equivalente a R$ 1.200 era incobrável, ou seja, vamos supor que a empresa faliu, estava em processo de recuperação judicial e a empresa considerou que não ia mais receber essa duplicata. O que ela vai fazer? Ela vai baixar o cliente. Porque vocês percebam que quando eu constituo a provisão para crédito de liquidação duvidosa, eu não baixo essa perda do cliente. Eu deixo o cliente em aberto, aqui 200 mil, e faço uma provisão reduzindo 10 mil, que é o que eu espero não receber, baseado em uma estimativa. Se durante 2021 eu começar já a ter a evidência efetiva de que eu não vou receber, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou reverter, vou baixar o meu cliente. Como que eu faço essa baixa de clientes? Simplesmente eu vou debitar provisão para crédito de liquidação duvidosa, porque eu preciso diminuir, já não é mais desses 10 mil que eu estimei, 1.200 já é perda decretada. Então eu baixo da provisão e baixo de clientes. Eu vou diminuir clientes e diminuir a provisão. Por isso que perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa é uma redutora do ativo.
ela é negativa, tem natureza credora. Para eu diminuir uma conta de natureza credora, eu debito. Então, eu debito R$ 1.200 e credito clientes. Estou baixando a perda do meu cliente. Vocês vão perguntar, professor, beleza. Se você teve essa perda, você não tinha que reconhecer despesa no resultado? Não, a despesa já foi reconhecida nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, a despesa já foi reconhecida. Ó, despesa com crédito de liquidação duvidosa. Agora, quando eu provisionei, eu já reconheci a despesa. Agora que eu tenho a perda efetiva, eu só vou fazer um lançamento de baixa de clientes em contrapartida com provisão para crédito de liquidação duvidosa, tá bom? Que já foi provisionado. O histórico vai ser reconhecimento da perda de duplicata conforme NF 1005. Beleza. Como que vai ser a contabilização dessa perda, né? Como que vai ser a contabilização dessa perda? Eu vou debitar a provisão para crédito de liquidação duvidosa, igual nós fizemos aqui. E vou creditar clientes 1.200. Então, pessoal, é isso. Ó, a escrituração, nós vimos ali que provisão para crédito de liquidação duvidosa é uma conta do ativo redutora. Por que quando nós contabilizamos, reconhecemos essa provisão, nós creditamos? Porque ela é uma conta redutora do ativo. E contas redutoras, que são as retificadoras, que são sinônimos, quando eu aumento, eu credito. Conta redutora do ativo tem natureza credora. Então, o nosso tema de hoje é a PSLD. Então, fazendo um resumo aqui do que nós estudamos. A PSLD, ela é uma provisão instituída para reconhecimento de perdas que ocorrerão futuramente. É uma provisão. Então, o que são essas perdas? Do não recebimento de clientes. Mas por que o cliente não paga? Pela inadimplência. O que é inadimplência? A inadimplência consiste em função das incertezas que pairam no mercado, quando o cliente não consegue pagar a empresa. Nessas possibilidades, contabilmente, prudentemente, o contador deverá reconhecer, né, obedecendo o princípio da prudência, que é a adoção dos maiores valores para o ativo, para o passivo e os menores valores para o ativo, reconhecer uma provisão para créditos de liquidação duvidosas, né? Provisão estimadas para créditos de liquidação duvidosas. E a mensuração desta PSLD é determinada por uma política interna da empresa, né? Nós vimos, conforme lá o conceito de Ribeiro, que a provisão para créditos de liquidação duvidosas consiste em um valor que será provisionado no final do exercício, né? E Souza explica que esse valor será em função do valor total de clientes, do contas a receber. No momento do encerramento, quanto que eu tenho a receber? Desse valor que eu tenho a receber, quanto que possivelmente eu terei de perdas que eu não vou receber? Então, prudentemente, a contabilidade já provisiona essa perda futura, certo? E esse valor da provisão ele será obtido mediante a aplicação de um percentual. E esse percentual, conforme Souza, ele deverá ser embasado em estudos baseados em fatos históricos, em dados históricos, dos valores efetivamente não recebidos em períodos anteriores. E cada empresa deverá determinar a sua política, ok?
Aí nós entendemos que tem algumas operações que não serão base para a aplicabilidade da PCLD, como vendas com reserva de domínio e operações com garantia real. Atenção, temos que tomar cuidado com esse detalhe, né? E no cálculo da PSLD, nós vimos na prática como funciona e nós trouxemos o exemplo da média aritmética simples, né? Nós podemos, algumas empresas têm outras fórmulas matemáticas para mensuração da PSLD. Então vai depender da política interna da empresa, tá bom? Vai depender da atividade da empresa, da sazonalidade e tudo mais, tá bom? Por exemplo, nós estamos vivendo atualmente em uma pandemia. Crise econômica está aí. Eu posso... Os anos anteriores, os 3 últimos anos, um exemplo. Eu tive 5,57%, 3,24%, 4,93%. Eu posso me basear só nos últimos 3 anos, considerando que nós estamos enfrentando uma pandemia? Não, pessoal, não é justo. Então, nesse momento, para calcular provisão de perdas no final de 2020, as empresas vão ter que considerar aí um fator, um risco maior, porque provavelmente o percentual de perdas vai aumentar. Aí ela precisa justificar, né, a sua metodologia de cálculo considerando esse risco relevante que essa empresa vai ter, né? Porque uma coisa é a empresa basear no histórico dos últimos 3 anos, considerando que nos últimos 3 anos não teve uma pandemia, né? Agora, eu posso muito bem utilizar uma média simples, aritmética simples dos últimos 3 anos, mas eu tenho que aumentar esse fator, esse percentual, considerando o risco que a realidade econômica em que as empresas estão vivendo, que com certeza o percentual de perda será muito maior em relação aos últimos anos, tá? Só para vocês terem uma noção, que eu trouxe um exemplo, mas isso não é padrão. Cada empresa terá sua política dentro de uma razoabilidade, tá bom? E buscando. A provisão, ela sempre busca o mais próximo da realidade. Então, toda vez que uma empresa estima algo que vai acontecer futuramente, ela tem que estimar dentro de uma metodologia que seja o mais próximo da realidade, ok? Dependendo do tipo de provisão, vai envolver diversos funcionários, tá? Tem que por exemplo, a PSLD tem que envolver o jurídico, o departamento jurídico da empresa, tem que envolver o departamento financeiro da empresa, o departamento de contabilidade, obviamente, o departamento de cobrança. São vários departamentos para determinação deste indicador, que é para mensuração da provisão de perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa, né? Quanto à contabilização, o primeiro passo é o livro diário, lembrando que eu reconheço no momento da constituição da provisão de perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosas, de clientes de liquidação duvidosas, eu já reconheço o resultado, uma despesa. Eu já estimo o valor da perda e já reconheço a despesa, né? Vocês vão me perguntar, professor, então tá fora da competência? É isso, professor? Não, não é que tá fora da competência. As vendas foram ocorridas dentro daquele ano. E se eu já tenho condições de prever o que vai acontecer, eu estou registrando uma perda dentro da competência, ok? E acredito provisão para crédito de liquidação duvidosa, que é justamente uma conta redutora do ativo, por isso tem natureza credora. Ela vai ficar classificada embaixo da rúbrica de clientes, ou seja, por que existe essa conta redutora no ativo de PCLD, pessoal? Professor, se ela tem natureza credora, ela não deveria estar no passivo? Pessoal, é porque para qual a finalidade das contas redutoras, das contas retificadoras?
São contas redutoras do passivo e do ativo que ficam no ativo ou no passivo para uma melhor apresentação das informações e dados contábeis. A PSLD justamente fica embaixo de clientes para demonstrar ao usuário da informação contábil que, olha, a empresa tem um saldo a receber de 200 mil, mas ela tem uma provisão de 10 mil. Então, quando o usuário da informação bater o olho, ele vai identificar que a empresa, na verdade, vai ter 190 mil e não 200 mil para receber, ok? E a contabilização, que é o reconhecimento da perda, desta forma. Debita-se a provisão para creche de liquidação duvidosa, por ser uma natureza credora, né? Uma conta de natureza credora, redutora do ativo, para eu reduzir essa provisão, eu debito e credito clientes. Nada mais é do que um lançamento simplesmente para baixar o cliente, o contas a receber da empresa, que é quando há a perda efetiva, né? O reconhecimento de que de fato a empresa não vai receber aquela duplicata. Lembrando que o controle da PSLD, quando eu provisiono, eu devo ter um controle estabelecido por notas fiscais, tá? Por número de nota e por número de duplicata, para que o cruzamento das informações sejam de uma forma constante, né, e concisa. Senhores, então eu agradeço a sua participação. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.